Beleza? Tranquilo? Muito bem, boa noite, galera. Boa noite, meus alunos aí que estão assistindo essa aula. Essa aula eu estou gravando aqui no curso Mauel. A gente vai começar agora, tem início a primeira aula do curso Carreira de Policiais, na classe da Polícia Civil aqui do Estado. Tá certo? A gente vai começar com o módulo 1, que é Lei Penal do Tempo. Então, qualquer dúvida, aqui estão os contatos para quem me segue já no Instagram e para quem segue o canal, tá certo? Pessoal, fica à vontade para perguntar aí, qualquer hora do dia e da noite, 24 horas aí, beleza? Vamos lá. Galera, é o seguinte, a gente vai começar então, aqui são os canais, né? Para quem já anotou na nosso primeiro encontro, acho que na semana de degustação, tá certo? A gente vai começar agora partindo do princípio que ninguém aqui estudou direito penal. Então vamos começar aqui do zero, tá certo? Então olha só, gente. Primeiro vamos entender assim, vamos entender aqui o que é que vem a ser aqui o direito, para depois começar direito penal, explicar a parte do Código Penal e assim sucessivamente, tá bom? Vocês vão utilizar isso aqui, inclusive nas questões de prova, principalmente nas questões de prova. Então olha só, nós vivemos em sociedade, tá certo? Para a gente conviver em sociedade, a gente precisa, tá, de algumas regras que possibilitam, que permitam a vida, a convivência harmônica em sociedade. Eu vou colocar aqui, tá, como se fosse aqui uma estrada, isso aqui é a sociedade, tá bom? Isso aqui a gente viu no início, naquela parte da degustação, tá? Aqui é a sociedade. Então, essa convivência aqui harmônica, aqui dentro da sociedade, ela é possibilitada porque existe aqui um conjunto de regras, tá certo? Que promovem aqui, que possibilitam essa convivência harmônica. Que regras são essas? Nós temos inúmeras regras. Nós temos as regras do trato social, não vou copiar isso não, do trato social, tá? Mas aí, etiqueta, educação. Então, por exemplo, se eu convido minha amiga aqui, como é seu nome? Clarissa para jantar lá em casa. Clarissa vai jantar lá em casa. Clarissa é lógico, quando chegar lá em casa ela vai comer com as mãos. Mas se ela comer com as mãos, se é alguma sanção para ela? Nenhuma, só não vou contar novamente. Vai nunca mais para casa, tá certo? Beleza? Então assim, essa aqui, ó, tá as regras do trato social. Tá? Não tem uma sanção, diria, severa, rigorosa, às vezes nem sanção tem. Tá? A única coisa que ela vai sofrer é o quê? Vai nunca mais ir para casa comer de graça, tá certo? Existem também as regras de cunho moral. As regras de cunho moral. Às vezes, essa sanção aqui moral, essas regras de cunho moral, muitas vezes elas são até mais severas do que as regras do que as sanções que estão na lei. Então, por exemplo, aquela chamada ressaca moral, a gente vai ver mais adiante na parte de homicídio, no homicídio culposo, a gente vai ver a possibilidade do juiz aplicar o perdão judicial. Vocês já viram isso uma vez, aquela atriz, a Cristiane Torlone, que ela foi dar ré no carro e matou o próprio filho. E aí o juiz entendeu o seguinte: não há sanção que eu aplique aqui, não há pena que vai fazer ela sofrer mais do que o fato de ter matado o próprio filho. Então, às vezes, a sanção moral ela é até pior, tá, do que uma sanção dita pelo direito. Sanções morais. Existe também a sanção, aqui as regras do trato religioso. Por exemplo, eu faço parte da igreja X, da igreja A, B, C. De repente eu desviei da conduta da minha igreja e eu vou ser o quê? O pastor vai me chamar, o padre vai me chamar, vai me repreender. Não é assim, pessoal? Nenhuma dessas sanções aqui, pessoal, elas têm poder o quê? Elas têm poder coercitivo. Mas eu tenho aqui um conjunto de regras que tem poder coercitivo. Que conjunto de regras são essas? É o direito. Então, o direito, pessoal, é um conjunto de regras que tem o quê? Poder coercitivo. E aí eu tenho vários ramos do direito. Um desses ramos aqui que a gente vai estudar agora, que é o direito o quê? Que é o direito penal. É importante a gente perceber que a apostila de vocês, ela começa, e a gente não vai perder tempo, vai se alongar muito com isso, eu vou colocando ao longo das aulas a parte principiológica. Mas tem um princípio aí, na parte do direito penal, na parte inicial da apostila de vocês, que é o princípio da última ratio. Isso quer dizer o quê? O direito penal ele só vai servir para regular as condutas, tá certo? Quando nenhum outro ramo do direito desse for suficiente. Explico melhor. Digamos que minha amiga, seu nome é? Juliana. Juliana comprou, vou dar um exemplo do celular, porque eu não paguei ainda. Juliana comprou um celular, e o celular que Juliana comprou, chegou em casa, comprei o celular e tudo, pagou à vista, dinheiro real, tá? Quando chegou em casa, vai ligar o celular está quebrado. Venderam o celular quebrado para ela. O que a Juliana tem que fazer? Ela tem que ir na delegacia
Não, ela vai o quê, pessoal? Vai acionar o judiciário, e aí o ramo do direito que vai atuar aqui, o direito civil, aí eu vou ter o quê? O direito do consumidor. Ah, ela tem um terreno dela, um terreno na casa de praia, ela ficou um tempo sem ir, quando ela vai, chega lá, o vizinho do terreno invadiu parte do terreno dela. Ela vai na delegacia? Não, ela vai acionar o judiciário, aí vai ter o quê? O direito de vizinhança, o direito civil, tá? Ah, ela trabalha, e aí não assinou na carteira de trabalho dela. Demitiram ela, não pagaram corretamente as verbas decisórias, ela vai ter que ir na delegacia, vai para o direito penal? Não, ela vai para o direito do trabalho. Então, eu só vou acionar o direito penal quando nenhum desses outros ramos do direito, pessoal, for suficiente para regular uma determinada conduta. Beleza? Então, o direito penal é a última raça. Por quê? Porque dentre todas essas sanções do direito, tá aqui o direito aqui, o direito do consumidor tem a sanção. Ah, ela procurou lá a loja, colocou na justiça, como a gente fala popularmente. O que é que pode acontecer com a loja? A loja vai ter que devolver aí, ó, pessoal, o dinheiro dela, ainda pagar um dano que moral, ou então dar outro celular, ainda pagar também o que? Um dano moral. No direito civil, no caso, por exemplo, que eu dei da casa de praia dela, tá? O cara que construiu, que invadiu o terreno dela, vai ter que fazer o quê, pessoal? Vai ter que, ó, retirar a obra onde ele entrou na propriedade dela, e ainda vai pagar o quê? Uma indenização. Percebam que essas sanções do direito do trabalho vai ter que assinar a carteira e pagar o quê? As verbas decisórias. Nenhuma dessas sanções é tão severa quanto a sanção do direito penal. Qual é a sanção mais grave que a gente tem no direito penal? É a prisão. Tá? A gente tem caso de morte, mas só aquele guerra, o que? Guerra declarada. Então, a sanção mais grave que a gente tem é o que? A prisão. Então, percebam que dentre essas sanções que eu citei, a sanção mais grave é o direito penal. Por esse motivo, por isso, o direito penal só vai entrar quando nenhum desses outros ramos do direito for suficiente para regular determinado o quê? Conduta. A última, primeiro eu vou procurar outro ramo do direito. Se eu não conseguir, eu vou para o direito o quê? Para o direito penal. Tranquilo, pessoal? Beleza? Muito bem. Então, o que é o direito penal? Coloca logo a definição aí, gente. Coloca a definição aí. Direito penal. Direito penal. Podemos? Definição. Definição de direito penal. Tranquilo? Já? Então coloque assim. É o ramo do direito que tem como principal objetivo, tipificar as condutas e combinar as respectivas penas, tipificar as condutas e combinar as respectivas penas, que atentam contra os bens jurídicos, mais relevantes para a vida em sociedade. Mais relevantes para a vida em sociedade. Mais relevantes para a vida em sociedade. Tranquilo, pessoal? Beleza? Muito bem, então essa é a definição de direito penal. É o ramo do direito que ele só vai atuar, tá certo? Quando aqueles bens jurídicos, principais bens jurídicos, de maior importância para a vida em sociedade, forem atingidos. Que bens jurídicos são esses? Vida, liberdade, patrimônio. Aí vai entrar o quê? A questão do direito penal. Professor, quando eu vou estudar direito penal, tá? O direito penal está aonde, pessoal? Aí nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter o Código Penal, que é o decreto-lei
2848, tá? 40, que é dividido assim. O Código Penal ele tem 361 artigos, divididos da seguinte forma, tá? Do artigo 1º ao artigo 120, do artigo 1º ao artigo 120, nós temos aqui o que, pessoal? A parte geral. Aqui se diz o que é crime, o que é tentativa, o que é um crime doloso, o que é um crime culposo, tá certo? Aqui diz o conceito analítico de crime, quando é que acontece concurso de pessoas, o que é concurso de pessoas, tá certo, pessoal? Aqui a gente vai discutir a parte de prescrição, a gente vai discutir tempo do crime, quando é que o agente pratica o crime, a gente vai discutir aqui lugar do crime, vai discutir territorialidade, onde é que eu aplico a lei penal brasileira, a situação em que eu aplico a lei penal brasileira fora do Brasil, tudo isso é parte geral. A partir do artigo 121, do artigo 121 ao artigo 361, aí nós temos o que? A parte especial. A parte especial, pessoal, eu tenho os crimes em espécie. Aí eu tenho os crimes em espécie. 121, crimes contra a pessoa, contra as pessoas. Começa aqui, crimes contra a vida, homicídio, tá lá, 121, matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Então eu tenho lá, homicídio, 121, tá certo? Depois eu tenho o quê? Induzimento, instigação, auxílio, suicídio, 122. 123 chama o quê? Infanticídio. 124, 125, 126, figuras do aborto. Beleza, pessoal? Depois eu começo o quê? Nas lesões corporais. Tranquilo? Então nós temos aí, a partir do 121 até o 361, a parte especial. Para minha prova da Polícia Civil, o que é que mais cai, professor? Mais cai a parte geral do Código Penal, ou mais cai a parte especial? Olha só. Majoritariamente, o que mais cai é a parte geral. Quando você pegar no programa, o que está aí no material na apostila de vocês, no início tem em vermelho o conteúdo que nós vamos estudar. Vocês estão vendo aí? Tá certo? Vocês identificaram nessa parte vermelha, que está em vermelho aí. Vocês identificaram aí, pessoal, tá? Onde começa assim, ó, crimes contra as pessoas, tem aí, lá embaixo. Depois, crimes contra o patrimônio, tem aí? Grife, por favor. Crimes contra as pessoas. Depois tem crimes contra o patrimônio. Crimes contra a dignidade sexual. Não é assim, pessoal? Crimes contra a fé pública. Crimes contra a administração pública. Não tem assim? Não é isso? Pronto. O que vocês acabaram de grifar é a parte especial. O restante, o que está acima, é a parte o quê? Geral. Então, o que mais cai na minha prova é o que? A parte geral. Do artigo 1º ao artigo 120. Do artigo 1º ao artigo 120. E mesmo quando cai a parte especial, não cai assim. Jonas atirou com a intenção de matar, hein? Qual é o seu nome? Ruth. Jonas agindo com ônibus mecânicos, intenção de matar, desferiu 3 disparos de arma de fogo em direção a Ruth. Ruth veio a óbito, ele consumou delito. Que crime ele cometeu? Não vai cair assim de jeito nenhum. Não vai estar homicídio, furto, aí é debate, né? De jeito nenhum. Geralmente, pessoal, cai o quê? Uma questão da parte especial, tá certo? Juntamente com o quê? Com temas, com institutos da parte o quê? Geral. Então eu tenho que dominar bem a parte geral. 70% da prova de direito penal está no assunto teoria geral do delito. Se eu entender fato típico, ilicitude e culpabilidade, é 70% da prova de direito penal. Não tem como eu errar. Se eu for nessa linha, show de bola. Tranquilo? Beleza? Então, a gente vai começar por onde hoje, professor? A gente vai começar a estudar um tema que é recorrente em todas as provas de concurso público na área policial, polícia civil, aplicação da lei penal. Como é que eu aplico, tá, a lei penal brasileira, os institutos do Código Penal, do direito penal, tá certo, ao caso concreto.
Então, a aplicação da lei penal é do artigo 1º ao artigo 12. Vamos começar a discutir isso. A gente vai começar, é lógico, pela parte geral. A gente vai ficar a maior parte do nosso tempo na parte geral. Como a gente for discutir a parte especial, tem algumas observações importantes, mas o mais importante é a gente aprender realmente a parte geral. Professor, então quer dizer que, pelo que você falou aqui, tudo que é crime, tudo que é direito penal, está dentro do Código Penal? Não. Não. Então eu coloquei para vocês aqui, a gente tem um Código Penal de 361 artigos. Tudo que é crime está aí? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então tem, por exemplo, alguns tipos penais, vou dar um exemplo. O artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. Então eu tenho lá a lei 11.343 de 2006. Essa lei aqui, pessoal, é conhecida popularmente como o quê? A lei de drogas. No artigo 33, eu tenho o chamado tráfico de drogas. Tráfico de drogas. No artigo 33 são 18 números, são 18 formas do indivíduo praticar o quê? O tráfico de drogas. Se eu for analisar, por exemplo, eu estou aqui, tá? Cheguei na minha colega aqui, uma colega aqui agora, né? Cheguei nele aqui, prendi um rapaz aqui, teu nome é? Heber, prendi Heber. Cara bandido não vai arrumar, prendi Heber. Esteja preso, né? Esteja preso, né? Heber estava com... Como? Fábio. Já tem uma, né, mãe? Fábio. E disse o seguinte: Heber, me diga uma coisa. Tu estava com quem? Sozinho? Tu estava com o Fábio, rapaz. Tava não. Olha só, cheguei agora, eu policial, tá? Eu sou policial civil na Paraíba, né? Não faço isso não, porque eu estou dando só de jeito nenhum. Vamos, né? Chegou assim, Heber, né? E aí, Heber? Devagar, né? E aí, ó, essa tapinha que eu estou dando aqui, tá? Eu posso incorrer num tipo penal, lesão corporal. Tipo 129, lesão corporal de natureza o quê? Leve, ó. E aí, Heber, beleza? Tá preso, rapaz. Acaba de pera. Tá preso, rapaz. Tá preso, ó. Lesão corporal. Se eu faço o seguinte, onde é que está meu nome? Onde é que está Fábio? Responda onde é que está Fábio. Se eu bato aqui com uma finalidade, eu já saio do artigo 129, lesão corporal, e eu vou para um crime que está tipificado em outra lei. Está tipificado na lei 9.455/97. O nome dessa lei é conhecido popularmente como lei de tortura. Professor, então quer dizer que se você lesiona com uma finalidade, você já vai para a tortura? Sim. E qual é o ruim da tortura? O ruim da tortura é que, independente da pena que você pegue, é efeito automático da condenação. A perda do cargo público. Pelo dobro da pena aplicada. Então, ó, torturou, né? Foi condenado, tchau, acabou-se. Acabou-se. Então, está no Código Penal? Não, está na lei de tortura, 1455/97. Eu tenho a lei 4.898, que é abuso de autoridade, 65. Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha. Eu tenho a lei 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento. Porta legal de arma de fogo, não é isso? Espada de arma de fogo, posse legal de arma de fogo. Então, vejam, eu estou querendo colocar para vocês que nem todos os crimes estão no Código Penal. Existem leis esparsas que também tipificam condutas, tipificar é dizer o que é crime, e combinam as penas e dizem qual é a pena, qual é a sanção. Então, eu posso dizer que quando eu estudo direito penal, eu tenho que estudar o Código Penal e o que está fora do Código Penal, que é chamado de quê, pessoal? É chamado de legislação penal, o quê? Extravagante. Mas alguns autores chamam o seguinte, ou legislação penal alienígena. Como se o mundo fosse o quê? O Código Penal, que está fora o quê? Legislação penal alienígena. Tranquilo, pessoal, beleza? E aí, isso é outra matéria que está diretamente ligada à penal, lógico. Quando eu pego o meu edital da Polícia Civil, eu tenho lá direito penal, direito processual penal, legislação extravagante. Legislação extravagante, pessoal, é o quê? É o que está fora do código, o quê, pessoal? Penal.
Se eu domino penal, lógico, evidente que eu vou tirar de letra aí, legislação extravagante penal. De letra. Você em processo penal é o quê? Processo penal é como eu vou fazer para aplicar a lei que está no Código Penal, no caso concreto. Vamos lá, tem assim, no Código Penal, 121, matar alguém, reclusão de 6 a 20 anos, homicídio simples. Tá? Aí o Herbert, né? Herbert, doeu aí, devagar, né? Herbert matou o Fábio, tá? Beleza, a pena é 6 a 20 anos. Como é que eu vou fazer? Eu tenho lá no Código Penal, homicídio simples, 6 a 20 anos. Como é que eu vou fazer para tirar aquela letra morta dali, tirar lá os 6 a 20 anos e aplicar no Herbert? Aí eu tenho todo um procedimento. Uma fase investigativa, inquisitorial, uma fase processual. Então, o procedimento para eu aplicar o que está no Código Penal, no caso concreto, que vai me dizer isso é o quê? É o processo penal. Então, as 3 matérias estão intimamente, pessoal, ligadas. Beleza? Tranquilo? Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar agora, então. Nós vamos começar agora, tá certo? Do artigo 1º ao artigo 12. Aplicação da lei penal. A parte que vocês começam é princípio, vamos pular ela, tá? Você vai ver ao longo das aulas, está aqui na página 3. Aplicação da lei penal. Beleza, gente? Do artigo 1º ao artigo 12. Vamos discutir agora muito bem aí a aplicação da lei penal. Aplicação da lei penal. Vamos lá. Vamos apagar isso aqui. Glória. Vamos lá. Vamos discutir então agora a aplicação da lei penal. Como a gente começa aí, vamos começar aí, lógico, do artigo 1º. Do 1º do Código Penal. Vamos colocar assim. Vamos ver se a gente consegue chegar hoje. Vamos ver tempo no lugar do crime hoje. Então vamos lá. A aplicação da lei penal. Artigo 1º ao artigo 12. Tá? O artigo 1º. Artigo 1º do Código Penal. Tá? Esse artigo 1º do Código Penal, pessoal, eu vou colocar aí o que fala cada um desses artigos. Eu coloquei aí no material de vocês, deixa eu ver especificamente onde é que está a página, precisa dar uma olhada. Eu coloquei aí, coloquei essa parte, a literalidade, coloquei a lei especificamente. Tá? Tá 6º, 7º, territorialidade 5º, 4º, não coloquei. Artigo 2º. Então vamos lá. O artigo 1º do Código Penal diz o seguinte, não está aqui. Diz o seguinte: não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia cominação legal. Ipsis literis. O artigo não está copiado aí, tá? O artigo 1º diz assim, pessoal, ó, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Ó, presta atenção aqui, gente. Presta atenção. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. O que é que esse artigo 1º diz? Então, eu estou estudando a aplicação da lei penal. Vamos ver artigo por artigo, até o artigo 12, tá? O artigo 1º, então, ele traz aí, ó, ele está explicitando o que a gente chama de princípio da legalidade. Em tese, o artigo 1º está dizendo o seguinte: o que diz o que é crime é somente o que? A lei. O que diz o que é crime é o que, pessoal? A lei. Mas ele diz mais que isso, tá? Primeiro, quando ele diz, tá? Somente quem pode dizer o que é crime é a lei, isso quer dizer o seguinte, preste atenção, primeira colocação importante, que pode cair em prova. Vou para cair em prova. Vocês viram, algum tempo atrás, que houve uma reunião do STF,
tá? Numa sessão do STF, vocês viram, e teve até uma comemoração e tudo, que disseram o seguinte, ó, agora homofobia é crime. Estão lembrados disso? Foi há pouco tempo, não foi isso? Homofobia é crime. Tá? E aí nós vamos utilizar para criminalizar a homofobia uma lei que já existe, que é a Lei 7.716, que é a lei do racismo. Tá? Pergunta, quem foi que disse que homofobia é crime? O Supremo Tribunal Federal. Eu acabei de dizer para vocês, que somente a lei pode dizer o que é o quê? Crime. O STF pode dizer que isso é crime, sim ou não? Sim. Pode? Pode. E aí, súmula a mesma coisa que lei? De jeito nenhum. Somente, pessoal, quem pode é o que? A lei. O que o STF fez foi analogia e malapada. A gente vai ver isso mais na frente. Quero que vocês entendam primeiramente. Só quem pode dizer o que é crime é quem, pessoal? É a lei. E não é todo tipo de lei, não. Tem que ser que tipo de lei, pessoal? Lei federal. Lei federal. A nível geral. Ou seja, o Rio Grande do Norte pode editar uma lei e dizer assim, ó, aqui no Rio Grande do Norte é permitido o aborto. Pode? Aqui no Rio Grande do Norte a pena de homicídio é menor do que a pena do que o Código Penal. Pode? De jeito nenhum. Só quem pode dizer o que é crime, pessoal, ó, só quem pode dizer o que é crime é o que? A lei. Somente a lei pode tipificar condutas. Vamos começar a ter, ó, começar a ter uma relação maior com esses termos aqui que caem em provas. Somente a lei pode tipificar conduta. Tipificar conduta quer dizer o quê? Dizer o que é crime. Tipificar quer dizer o quê, pessoal? Criminalizar. Tá certo? Somente a lei. A lei se distingue. Agora preste atenção. Além disso, o artigo 1º diz outra coisa. Ele diz assim, ó, não há crime sem lei, ó, lei, somente a lei pode definir o que é crime. Quando ele diz aqui lei, nessa parte de lei aqui, eu posso dizer que o princípio da legalidade tem dois outros princípios. Primeiro, reserva legal. O que é isso, professor? Somente lei. Você colocou agora a questão da súmula. Pode estar de súmula. Não. Dentro do princípio da legalidade, quando ele diz assim, ó, não há crime sem lei, somente lei. Tranquilo? Isso quer dizer o quê? Aqui é reserva legal, só lei. E mais, ó, temos aqui outro. Anterior. Anterior quer dizer o quê? Presta atenção, gente. Anterior quer dizer, ó, anterioridade. Isso quer dizer o seguinte, preste atenção. Isso quer dizer o seguinte. Para eu dizer, para o Estado dizer que uma determinada conduta é crime, quando ele diz tal fato é crime, tal conduta é crime, só tem validade quando o Estado disse para frente. Ela não alcança casos pretéritos. Vou explicar isso melhor, como eu disse aqui na aula inicial. Se eu solto isso aqui, essa carteira aqui, soltei essa carteira aqui, hoje, dia 29, e amanhã, dia 30, tem uma lei que diz, soltar a carteira é crime, só vale de amanhã para frente. Não vai me alcançar. Eu soltei a carteira hoje, quando ainda não existia a lei dizendo que era crime. Ficou claro isso, pessoal? Beleza? Então, para uma conduta, para uma lei, tipificar a conduta como criminosa, para dizer assim, isso aqui é crime, e ela ter validade, tá? O que é que acontece, pessoal? As condutas tipificadas têm que ocorrer quando a lei já estiver o quê? Vigente. Já estiver vigente. Novamente, soltei aqui, ó, carteira agora. Não tem lei tipificando como é crime. Amanhã, dia 30, tem uma lei que diz, soltar a carteira é crime. Só vale dali para frente. A lei só serve para... não pode prejudicar o réu, só beneficiar. Correto. Ela só vai retroagir se for para beneficiar o quê? O réu. Vamos ver isso. Corretíssimo. Primeiro ponto. Todo mundo entendeu isso, galera? Já caiu isso em prova.
O artigo 1º do Código Penal, tá? Princípio da legalidade, contempla 2 outros princípios. Quais são? Reserva legal e o quê? Anterioridade. Reserva legal quer dizer o quê? Somente a lei pode dizer o que é o quê? Crime. Não é isso, pessoal? E ela tem que ser o quê? Anterior à conduta. Ficou claro isso? Todo mundo entendeu isso aqui? Beleza? Artigo 1º do Código Penal. Muito importante mesmo. Tá? Por que é importante? Porque está aqui, ó, a reprodução do artigo 5º, inciso 39 da Constituição. Ipsis literis. Se você abrir a Constituição da República Federativa do Brasil, no artigo 5º, e aí a gente vai, quem está achando para a polícia, nós temos que dominar artigo 5º, 142 e 144 da Constituição. Né? Tem que dominar na ponta da língua. Quando eu vou para o artigo 5º, no inciso 39, tem o quê? Tem isso aqui, ó. Não há crime sem lei anterior que define, nem pena sem prévia combinação legal. A mesma coisa. Beleza, gente? Artigo 1º, todo mundo entendeu? Ficou claro? Artigo 2º. Vamos lá, vamos para o artigo 2º agora. Então, no artigo 1º, princípio da legalidade engloba o quê? 2 outros princípios. Reserva legal e anterioridade. Vamos colocar uma observação importante aqui. Preste atenção. Preste atenção. Esse ponto é importante. Se você pegar a Constituição, alguém tem a Constituição que alguém trouxe? Ó, pessoal, quem não trouxe, quem não tem aí no Vagmed, e é bom ter, tá certo? Pronto, eu vejo que tem. Constituição. Você baixa no celular mesmo, no Android, Vagmed jurídico gratuito. Você abre lá tudinho. Tem que ter essa habilidade lá, tem que trabalhar com os códigos, tá certo? O Código Penal, com a Constituição, Código de Processo Penal. Então, quando eu vou aqui abrir a Constituição, no artigo 62. No artigo 62 da Constituição, diz assim. Artigo 62, parágrafo 1º. É vedada a edição de medida provisória. Medida provisória é um ato unilateral do presidente da República, não é assim, pessoal? Que tem que ser convertido em lei no prazo de 60 dias. Tá? A medida provisória pode ocorrer no caso de o quê? Urgência. Né? Tá certo? Aí, a Constituição diz o seguinte, olha só, no artigo 62, parágrafo 1º. É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria. Inciso 1, a linha B. Direito penal, processual penal e processual civil. Então, o que a Constituição diz? Diz que não pode ser editada medida provisória, mesmo em questão de urgência, tá certo? Para dizer o que é crime. Beleza, pessoal? A Constituição diz, não pode ser editada medida provisória que trate de matéria de direito o quê? Penal. Tranquilo? Beleza? Só que o Supremo Tribunal Federal disse o quê? O Supremo Tribunal Federal disse o seguinte, pode medida provisória tratar, versar sobre o direito penal, desde que a medida provisória seja para quê? Você falou da isso, se for para beneficiar o que? O réu. Ah, professor, então quer dizer, já começa aquela... Quer dizer que quando é para beneficiar o réu, que é uma ala, pode? Sim. Infelizmente, e aí é um macete já para a gente, eu vou interpretar o direito penal e processual sempre em benefício do que? Do réu. Tá? Então, a observação é a seguinte. Muito embora a gente tenha visto até aqui, ó, tá? Princípio da legalidade. Somente a lei pode dizer o que é crime. Deve ter o quê? Anterioridade. Tá? Você vai colocar assim, observação. Observação. Posso? Coloca assim. Segundo a Constituição, aí você abrevia, você bota assim, segundo a CRFB, Constituição da República Federativa do Brasil. Ou então assim, ó, Constituição Federal, vai vir assim nessa questão de prova, né? Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil, ou Constituição Federal, tá certo? Segundo a Constituição, artigo 62, você vai colocar assim, ó, artigo
62, inciso 1, a linha B. Artigo 62, inciso 1, a linha B. Parágrafo primeiro, né? 62, parágrafo primeiro. Tem um parágrafozinho aí, gente, primeiro. 62, parágrafo primeiro, inciso 1, a linha B. Coloca assim. Medida provisória, ó, medida provisória, aí bota bem grande, não pode versar sobre aí bota assim, ó, direito penal, direito processual penal e direito processual civil. E segundo o que, pessoal? Segundo a Constituição. Segundo a Constituição, no seu artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1, a linha B, medida provisória não pode versar sobre direito penal, processo penal e processo o quê? Civil. E processo civil. Beleza? Bote um tracinho assim e faça assim, ó. Ó. Aí você vai colocar assim. Segundo o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, pode, desde que, para o que, gente? Beneficiar o réu. O réu, tá? Então, segundo o Supremo Tribunal Federal, medida provisória pode versar sobre direito penal, desde que seja para quê, pessoal? Beneficiar o réu. Tranquilo? Vocês estão bem atual aí, galera, ó. Não vamos cair numa pegadinha dessa de prova de jeito nenhum. Beleza? Ficou claro aí, gente? Todo mundo entendeu isso? Tá? Então, segundo aqui o artigo 1º do Código Penal, somente a lei de distrito pode dizer o que é crime. Princípio da legalidade. Dentro do princípio da legalidade eu tenho o quê? Dois outros princípios. Reserva legal, só lei e anterioridade. Lei anterior, antes da conduta criminosa. Beleza? A Constituição diz o quê? Tá? Diz o quê, pessoal? Não pode ter medida provisória para versar sobre o quê? Direito penal, processual penal e direito civil. Processual civil. Mas o STF diz o quê? Pode medida provisória versar sobre matéria penal, se for para beneficiar o quê? O réu. Tranquilo? Beleza? Ficou claro isso aí? Muito bem. Visto isso, pessoal, Professor, pois não. segundo o STF é só para penal ou não? Penal. Só penal. Isso, penal. Tranquilo? Penal. Beleza? Exatamente. Penal. Muito bem. A partir do artigo 2º, ó, a gente vai trabalhar agora com 3 artigos de uma vez só. O artigo 2º, o artigo 3º e o artigo 4º. Tranquilo? O artigo 2º, o artigo 3º e o artigo 4º. Ó, eu vou pegar os artigos 2º, 3º e 4º e nos livros de direito penal vai estar assim o assunto, vai estar esse tema aqui, ó. Lei penal no tempo. Lei penal no tempo. Quando você pegar a lei penal no tempo, lá no programa do edital, lá do concurso,